Sônia Vieira aqui e eu vim te falar hoje sobre será que Ana foi estéril? Se ela foi estéril, será quem foi Samuel? Gente, 1 Samuel, eu vou estar falando aqui com você uma história interessante, uma história a qual Deus me revelou. E eu desde criança eu tinha essa curiosidade, porque eu sempre ouvia, gente, eu ouvia nas igrejas, ouvia em pregações, que Ana era estéril. Como assim? Aí eu ficava com essa pergunta na minha cabeça, como assim Ana é estéril e Ana teve Samuel? Ah, mas porque Deus é o Deus do impossível, sim, mas tudo tem um porquê, vamos lá. O primeiro livro de Samuel fala que havia um homem, ele surge, esse livro ele fala sobre o nascimento de Samuel. Eu vou te explicar quem foi Samuel. Então ele fala que havia um homem que morava em numa cidade, Ramataim, e essa cidade sofita, essa cidade sofita, era perto de montanha, e então esse homem ele morava em Efraim. Efraim era um lugar, né, alto, em uma montanha. E junto com esse homem, o nome dele era Eucana, que a Bíblia fala, e junto com esse homem ele tinha duas mulheres. Gente, antigamente, nessa época, né, essa história podia ter duas mulheres. Hoje em dia não mais, né, eu acho, não sei. Mas não pode, gente, não pode. Então, vamos acompanhar a história. Então, a Bíblia fala que ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina. E a Bíblia conta, né, narra esse rolê da história, né, a história verdadeira, a qual eu creio. E creio que você crê também. Aí fala que essas duas mulheres, Penina tinha filho e filhas, porém Ana não tinha. Porque, aí a Bíblia fala, porque Deus havia tornado estéril. Então, vamos partir logo daí, esse mistério, que Ana, ela não é estéril, ela não era estéril. Estéril por conta de um propósito que eu vou te falar, que Deus tinha com Ana. Aí a Bíblia fala que por conta dela ser estéril, a sua rival, que era Penina, implicava excessivamente com esta mulher, Ana. Era um exemplo assim, vamos botar essa brincadeira assim, eu tenho, você não tem, eu tenho, porque além de ter filho, ela tinha filhos e filhas, então ela tinha mais de um, mais de dois. E a Bíblia deixa bem claro isso. E com isso, a Bíblia fala que Ana chorava muito e não comia, porque você sabe que uma pessoa quando tá amargurada, triste por algum motivo, perde logo a fome, né, gente? A ponto de seu esposo, Eucana, chegou e falou para ela assim: Ana, por que você tá tão chorando? O que tá acontecendo? E a Bíblia não conta, mas ela falou o problema, eu tô chorando por conta disso, disso, disso. Aí esse marido falou assim: ué, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Gente, olha que homem de autoestima. Porque ele sentiu, ele falava com ela, sentiu a última bolacha do pacote. Não sou eu melhor do que 10 filhos. Poxa, a mulher tá chorando porque quer filho e não porque quer marido. Mas ele tinha autoestima. Essa parte aí é bem legal, né? Porque a gente tem que se valorizar, certo? É certo. Aí o que acontece? Então, a Bíblia conta que de ano em ano, essa família, esse marido, com essas duas mulheres e os filhos, eles iam adorar o Senhor e sacrificar, oferecer sacrifício ao Senhor. É como se hoje em dia nós fôssemos para a igreja, ou todos os dias, ou todo sábado, ou todo domingo, ia adorar o Senhor. E antigamente, essa época, né, levava o sacrifício e tal, e a Bíblia fala que chegando lá,
Eu fico assim na minha mente, assim, gente, pensando assim, como é que seria uma casa, presta atenção, em que tinha um marido. Vamos ali ter a criatividade nossa, que a gente pode, né? Uma casa com duas mulheres e várias crianças. E essas crianças eram filhos de uma mulher só. E eu fico imaginando assim, na hora de se arrumar para ir pro culto à noite, né? Porque a Bíblia fala que ela irritava a outra. Penina irritava a Ana, porque Ana não tinha filho. E fala que Deus cortou a sua madre. Então, e ela na cabeça dela, pô, eu vou irritar essa mulher. Essa mulher, eu tenho muitos, ela não tem, então. E a felicidade dessa Penina era irritar. Agora vamos lá imaginar que o dia de ir para o culto. Penina chegava, Ana, enquanto eu tô dando um mamar aqui, o Joaquim, vê a Maria. A Maria, ela fez o número 1, número 2, cuida dela, já arrumei ela, mas ela tá. Ana, tem Pedrinho, cuida lá de Pedrinho. Agora tu imagina. E tinha que acordar cedo, porque ele saía de uma cidade que era Ramá e ia para Siló. Então, era cidade longe, não era uma cidade perto. Então, vamos imaginar que eles teriam que acordar cedo para arrumar as crianças, para ajeitar ali o sacrifício, né? No caso, isso já não era com as mulheres, já era com o homem. Então, chegando lá, a Bíblia conta que este homem oferecia o sacrifício, né, para Deus e dava uma parte para Penina, e a Bíblia fala Penina e os filhos e filhas dela. Não fala que é filho dele, mas fala que é filha dela. Isso foi claro que é filho dele, mas a Bíblia deixa bem claro que o filho dela, a filha dela. Já a Ana, esse homem, Eucana, ele dava uma porção dobrada, ele dava uma dupla, então ele dava a melhor comida. Ele dava, em vez de dar pouquinho para cada um, ele dava o dobro. A Bíblia fala isso, né? E teve um determinado momento, um episódio lá, que Ana não comia, chorava porque a outra irritava, então a outra achava que ela estava sendo irritada. Vou irritar ela porque ela não tem filho, e tudo dá a entender isso, a qual me passou quando eu era criança, que a história é assim, só que a história verdadeira não é essa. Se você for ler, se você interpretar, se você ler com cuidado, com carinho, com direcionamento do Espírito Santo, você vai ver que a história bem entendida não é bem isso, que a Ana não chorava porque não tinha a criança. A história não é essa. E vamos lá, vou te contar. Aí fala que chegou lá, a Ana chorava, só chorava. E a outra adorava, né, em vê-la. Vou até tomar um golinho de água, porque tá muito interessante essa história. Beba a sua água também, porque água é saúde. Aí fala que, nesse dela chorar, ela se levantou, ele estava na porta, acabou de comer e estava na porta e observava, porque assim, conta, né, no começo da história, fala que nessa época, quem era sacerdote lá eram os filhos de Eli, que era nome de Rofini e Finéias. Só que isso aí Deus não colocou à toa, né? Conta essa época de turbulência, Deus não ia colocar o nome desse sacerdote lá à toa, tudo tem um porquê, mas aí já é história para outro vídeo, não é a história aqui de... será mesmo que Ana foi estéril? E quem foi Samuel, né, que eu vou te falar. Então conta que o Eli, o sacerdote, o pai desses dois, olhava a boca dela, porque Ana, ela sofria tanto, ela chorava tanto, gente, que ela não falava, só que ela babuceava. O que é babuceava? Eu quero filho. Mas só que ela falava pra dentro, ela falava no seu sentimento, ela sentia ali que ela queria. E Deus, não vou te dar. Eu quero.
Eli, ao invés de tomar conta dos filhos, como eu falei que é assunto para outro vídeo, que eu tô curiosa, doida para falar para você, mas eu não vou. Em vez de tomar conta do que estava acontecendo, queria tomar conta da boca de Ana, queria saber, a ponto de perguntar, porque ele tá vendo sofrimento, o rosto dela transfigurado, o rosto triste, abatido, porque quando o coração está triste, a gente sabe que aparece logo no rosto, né? Quando a gente está feliz, eu tô com a alma feliz, o rosto aparece, mas quando você está triste, com a sua alma ferida, o rosto fica também. Aí ele olhou assim e falou assim, teve ela, tipo assim, ele ofendeu, a Bíblia conta que ele falou para ela assim, falou assim, por que você, um exemplo, né, ele tá escrito na Bíblia, você está bêbada, você está embriagada, abandone este vinho. E ela logo claro, se ficou ofendida, porque quando a gente está triste, se pisarem no nosso pé, o pé pode estar sem nenhum machucado, mas se pisar vai doer, então tudo dói. A outra já implicava, toda vez que ia, de ano em ano implicava. Imagine dentro de casa, né? Aí chegar lá, o outro ofendeu. Ela prontamente, não, meu Senhor, não me tenha como vadia. Em outras versões de Bíblia fala, não me tenha como filha de Belial. Belial é vadia, é pessoa, sabe, pessoa sem escrúpulos nenhum. Não estou bêbada, imagine, eu ia vir pro culto bêbada, que isso? Aí ela confessou, ela falou assim, para esse Eli, o sacerdote, que observou. Ela se posicionou, se levantou. No versículo 9 está lá escrito, Ana se levantou. Queira se levantar, tá? Não queira ficar aí sofrendo. Ana se levantou e falou assim, não, ela confessou, ela disse, eu sou ferida, amargurada, triste de alma, de espírito, mas eu estou pedindo a Deus uma direção. Aí Ana, nesse chorar que ele não lia os lábios dela, ela pedindo a Deus, ela fez um voto, pediu a Deus, Samuel, e fez um voto, Senhor, se tu me deres, se tu deres a atenção, a humilhação, eu estou sendo tão humilhada, olha, o Senhor não está vendo? Se eu fizer, me entregar o que eu estou te pedindo, eu vou entregar, após desmamá-lo, eu vou entregar esse filho que eu estou te pedindo, eu vou entregar ao Senhor e vai viver lá por resto da vida. No entanto, Samuel, o significado é, eu pedi ao Senhor. E realmente, né, ela pediu muito. Aí, o que aconteceu? Ela foi e falou, confessou pro sacerdote, né, o que estava acontecendo, falou que não era nada disso, que ela não estava bêbada, né, que nem eu tinha falado aqui, e que ela estava pedindo. Ela confessou, eu sou. Então, gente, presta atenção. Quando a gente está com um problema, às vezes a gente não consegue o que a gente está pedindo ao Senhor. Por quê? Primeiro, vamos lá. Ela teve a posição, ela se levantou. No versículo 9 tá lá, né? Ela se levantou. Então, ela não aceitava. Embora está sofrendo muito, pedindo, ela não aceitava. E Deus não atendia por quê? Porque ela tinha que ser curada. Deus, a questão ali era ela confessar, ela falar, eu sou, mas eu estou pedindo. E a partir desse momento, ela foi curada. Eli, o sacerdote, olhou para ela e falou assim, que Deus conceda o que você está pedindo, minha filha. Vá com Deus. Deus, é como se ele estivesse falando assim, Deus, ele acabou de te curar desse sofrimento. Que Deus esteja com você. Então, ele deu a bênção, além dela ser curada ali, deu a bênção. Ah, Sônia, como é que você sabe que ela foi curada ali? Porque em seguida ela falou assim que Deus, ela falou assim, tudo bem, meu Senhor,
que seja benevolente estas palavras. Então ela acreditou que ela recebeu a bênção. E no versículo seguinte fala que o seu semblante havia mudado. Aí eu te pergunto, beber até mais uma água por conta disso. Por que o semblante, a Bíblia fala que o semblante dela mudou? Porque ela estava curada. Olha que interessante. Vamos lá. Quando o homem falava assim, Eucana, mulher, por que você chora? Porque assim, eu na minha imaginação também, né, a Bíblia não conta, mas eu imagino assim, que toda vez que ele chamava ela pra cama, a verdade é essa, que escondam as crianças aí pra não ouvirem eu falar isso, chamava ela pra cama, ela, ou então fazia de qualquer jeito, sabe, aquele, tá, toma, você quer? Toma, mas eu tô triste, tá. Por quê? Quando ela foi curada, a Bíblia fala que o rosto dela mudou, o semblante, e ela foi no dia seguinte, dormir, no dia seguinte acordou, e eles saíram de Siló, que era a igreja onde eles estavam, que era um lugar, igreja que eu falo se fosse hoje, e eles foram para Ramá. Chegando lá, a Bíblia fala que Eucana teve relações sexuais, tá? Com essa mulher, Ana. E Deus, olha gente, que maravilha. Olha, eu amo essa história, eu amo a história da Bíblia, porque é fascinante, isso me fascina. Deus se lembrou dela. Deus se lembrou dela e deu a Samuel. Aí eu pergunto, essa pergunta que tanto, sabe, me deixava assim, eu quero saber. Por que Deus não lembrou de Ana antes? O óbvio, a lógica, né? Porque ela não era curada. Ela não estava curada. Então, uma pessoa que está amargurada, uma pessoa reclamona, uma pessoa rixosa, uma pessoa que só traz reclamação na sua mente. Reclamação é clamar o problema 2 vezes. Então, ela todos os dias, ela clamava aquilo, todos os dias ela, eu quero. Gente, isso não rola com Deus. Isso não rola. Nós temos que, a partir do momento que ela tomou posição, nós temos que seguir esse exemplo, tomar posição. Não, peraí. Por que eu tô sofrendo? Por que todo mundo tem filho e eu não tenho? Porque ali é o exemplo dela, tá? O seu pode ser um, o meu pode ser outro, porque todo mundo tem carro, eu não tenho, porque todo mundo tem casa, eu não tenho, porque todo mundo cada um com seus rolês. Então, mas ela se posicionou, ela não quis, ela se posicionou, que a Bíblia fala que ela levantou, então ela não quis ficar naquele limbo de tristeza, que nem muitas das vezes a gente quer, às vezes a gente gosta, sabe? Às vezes a gente gosta de estar sofrendo, a gente não procura saber, gente, por quê? O que está acontecendo? Aonde é que eu estou errando? Aqui, nessa passagem. Ela procurou saber e Deus se lembrou dela. Por que Deus não lembrou antes? Porque Deus era mau, Deus era cruel, Deus cortou a madre dela porque Deus era cruel? Não, de jeito nenhum, de jeito maneira. Nem pense isso. Eu só estou dando um exemplo. Será? Não, não é. Era porque a cura já estava com ela. Era só ela tomar uma posição. Ela só era se posicionar, ó, eu quero tomar posse da minha bênção. Então, o prazer era curar a Ana. No entanto, quando ela, né, foi lá ter relações que teve, porque ela tava tão feliz. E você sabe, né, que o nosso sentimento de alegria, de prazer. Então, ela teve teve Samuel no seu momento de prazer, de alegria. Aí que Deus agiu. Porque muitas das vezes, quando você tá triste, Deus não vai. Deus, ele olha assim, isso é o que? Chantagem comigo? Não. A gente tem que tomar uma posição, feito Ana.
Aí o que acontece? A história continua, né? Falando que ela comentou com Eucana, o seu esposo, e no ano seguinte o seu esposo foi com a Penina. Eu acredito, gente, é coisa da minha imaginação. Eu acredito que Penina ficou até triste, porque a alegria de Penina era perturbar a tal da Ana. A alegria dela, porque quando a gente, sabe, a gente percebe quando a pessoa fica feliz, sente uma alegria em perturbar o ser humano, entendeu? Na verdade é essa. Então eu acredito que esse ano que ela foi sem a Ana, ela foi triste. Mas a Ana tava felizaçíssima. A Ana ficou dando mamar, porque ela falou com Deus que eu vou, assim que ele desmamar, eu vou entregar para o Senhor, para servir por resto da vida. E assim foi feito. Aí Ana falou para o esposo, até então o esposo não sabia, e o esposo concordou e falou, não, se você fez essa promessa para Deus, cumpra a sua promessa, quando ele desmamar, a gente vai. Aí chegou o tempo de desmamar, né, de parar de mamar, no caso, né, e ela entregou o sacrifício, né, um novilho de 3 anos lá, a Bíblia conta, e levou. Olha que interessante, quando chegou lá no lugar do holocausto, né, do sacrifício, ela falou para Eli, olha, a Bíblia não conta, mas fala assim, que ela fala assim, Senhor, eu juro que sou eu, aquela que chorava por esse filho, era esse filho que eu pedi ao Senhor. E o interessante que a minha imaginação vai de encontro, porque o Eli deve ter perguntado, a Bíblia não conta, mas o Eli deve ter perguntado, quem é você na fila de pão? Quem é você? Você era aquela pobre coitada, aquela que só vivia chorando, não. Colocaram outra pessoa. Aí a Bíblia fala que ela, Senhor, sou eu, olha pra mim, olha como é que eu tô bonita, olha como é que eu tô linda, radiante, feliz, esse é o meu filho. E apresentou e deixou. Aí teve aquela oração, tal. Agora minha pergunta pra você é, outra pergunta, né, porque eu já fiz várias. Vamos, mais uma água. Vamos nos hidratar. Quem foi Samuel? Bora lá. Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi filho. Samuel foi filho. Samuel foi sacerdote. Sacerdote. Porque ele trabalhou, ele ficou lá na igreja, né? Ela entregou, Ana entregou Samuel no templo. Filho sacerdote, Samuel foi mais profeta. Samuel foi profeta do Senhor lá em Israel. Profeta. E qual a habilidade? Eu 4 habilidades, né, que eu destaquei. Claro que ele teve outras várias, né, mas eu destaquei 4. Filho, sacerdote, profeta, e Samuel foi juiz. Olha que maravilha, gente. Juiz. A pergunta é, a segunda pergunta daqui. Quem foi Samuel? Quem foi Samuel? E, aqui ó. E a outra pergunta é, você acha, agora, olha pra mim, você acha que uma pessoa tão importante, não é que os outros filhos não sejam, é porque Ana teve outros filhos, né? Mas o Samuel já estava pronto. Para Deus, Deus é maravilhoso. Seria muito mais fácil pegar Samuel e colocar no ventre de uma mulher curada. Mas a intenção de Deus, sabe o que foi, gente? E a Bíblia não fala isso, mas tem a clareza aqui na minha mente. A intenção de Deus foi curar Ana. Sabe para quê? Para ela ter um maravilhoso filho.
Porque era muito mais fácil pegar o feto ali, né? O feto e colocar em outra mulher curada. Mas não, ele queria curar a Ana. O prazer de Deus era curar a Ana. Para quê? Porque Samuel, além de filho, sacerdote, profeta, juiz, antes, o juiz, ele não só dividiu um tempo espiritual, porque ele era o sacerdote ali, profeta, mas ele dividiu um tempo real, não só espiritual, olha a importância, mas um tempo real. Antes, Israel vivia no governo teocrático. O que significa? Deus no centro do povo. Aí de tanto o povo pedir, eu quero rei, eu quero rei, eu quero rei, passou a ser rei, passou a ser monarquia. O que significa? Um rei governando. E quem, vamos lá, quem fez essa divisão? Foi um juiz. E quem foi esse juiz? Samuel. Então, para ter essa habilidade, agora imagine, vem comigo. Imagine, a gente sabe, nós, não sei se você está me assistindo que é homem, mas nós mulheres sabemos que quando a gente está com uma criança, tudo que a gente passa susto, a criança passa, a gente passa fome, a criança passa, a gente passa sede, a criança passa, a gente passa necessidade, qualquer que seja, vai tudo para a criança. Então, essa criança, ela não podia ser. A própria Ana confessou, eu sou amargurada, eu sou triste, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, ela já era desde criança. Desde criança, essa mulher, ela já tinha problema, gente. Ela chorava, não é por causa, porque quando você vê uma pessoa chorando muito, aí você vai olhar e vai, tudo bem, ela queria um filho, é bem plausível o choro, mas, poxa, gente, calma aí, Deus vai te dar, mas não, eu quero, porque o problema é de alma, e Deus curou a alma daquela mulher. Sabe por quê? Porque quando ela confessou lá no templo, quando foi curada, o semblante dela, a Bíblia fala, o semblante mudou. Olha que maravilha. E nasceu Samuel, com essas várias habilidades, porque Deus já sabia. Então, ele foi muito importante numa nação. E a gente sabe também que, porque Ana falou com Deus assim, que diz, mamá, eu vou entregar, porque todo amor, todo carinho também, nós que somos mulheres também, passa tudo para a criança. É igual no ventre, sentir tristeza, sentir angústia, sentir amargura, se ela for, ia passar tudo pro bebê. No leite, né? A gente sabe que do leite materno passa as angústias, a alimentação, as vitaminas, tal, tudo pro bebê. Eu não sou especialista nisso, mas eu tenho um filho. Então, eu sei que acontece. Eu sei que aconteceu, eu sei que acontece. Então, assim, gente, o que essa passagem toda significa? Gente, calma, vamos ter paciência. Eu sei que esse vídeo ficou enorme, você que ficou até o final, te agradeço de todo o meu coração, te agradeço de todo o fundo da minha alma, porque eu precisava falar com você sobre isso. Aquieta a sua alma, se posicione diante de Deus, você fala assim, Deus, eu quero, porém, que seja feita a tua vontade, me cura, se há algo dentro de mim que eu possa fazer, eu vou fazer. Agora, o que eu não posso fazer, Deus, resolve para mim. Resolve, sabe? Fala assim, chega diante de Deus, porque Deus, gente, Ele faz o que tiver para ele fazer. Agora, ele não vai fazer de jeito nenhum o que tiver ao nosso alcance. Então, teve que Ana se posicionar, mais uma vez falando que isso é muito importante. Ela teve que se posicionar, ela teve que falar assim, eu quero isso, mas eu quero ser curada. Eu sou, é a mesma coisa falar, eu sou colérica, mas eu quero ser leve, eu quero que o Senhor cuide dessa minha personalidade, sabe? Me tranquiliza, tranquiliza minha alma.
E eu te agradeço por você estar aí me ouvindo e peça a Deus cada dia mais tranquilidade e paz. E Deus, ele vai agir em seu favor, porque ele já te deu. Samuel já estava no plano de Deus. Era só Ana se posicionar e o que aconteceu? Beijo enorme para você que ficou até o final aí me assistindo. Beijo para você. Deus te abençoe. Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite, não só a você, mas toda a sua família.